Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos, feliz domingo. Hoje é o primeiro jogo da final do Paulistão, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, mas eu tô aqui para falar que ontem, sábado, dia 15 de março, aconteceram os 4 jogos das quartas de finais da Série A2, o meu campeonato favorito. Até por ser meu campeonato favorito, eu já vim com a camisa da seleção brasileira, ó. Seleção, Dorival, nosso time tá mais ou menos aí, mas tô na torcida, hein? Nós vamos ter data FIFA aí, né, nessa próxima semana que vai começar, e aí eu tô na torcida. E para falar de uma seleção de clubes do interior, eu quero usar a camisa da seleção. Mas enfim, ontem, nos jogos de ida das quartas de final, 2-0 em Santo André e Primavera. Agora o quarta-feira em Indaiatuba, novo empate, vamos para os pênaltis. Outro 0-0 aconteceu no clássico do Vale do Paraíba, São José e Taubaté. Ninguém fez gol. E na quarta-feira, também em Taubaté, novo empate, vamos para os pênaltis. Aí o 15 Piracicaba, jogando com o Capivariano, venceu por 1-0 em Piracicaba, agora joga pelo empate em Capivari quarta-feira para se classificar para as semifinais. O Capivariano precisa vencer por 1 gol de diferença para levar para os pênaltis, por 2 ou mais para se classificar no tempo normal. E a maior vitória e maior situação tranquila, vamos dizer assim, é a da Ferroviária. Ferroviária pegou Ituano em Araraquara, fez os fatores mando, campo e torcida e fez 2-0 no Ituano. Agora o Galo de Itu, quarta-feira, em Itu, os 4 jogos são quarta-feira, tá? Os 4. E aí eu vou falar, essa federação, a gente poderia ter privilegiado os caras, né? Podia ser final de semana, mas enfim, quarta-feira em Itu, o Ituano tem que ganhar por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. 3 ou mais para se classificar no tempo normal. Essas são as situações. Eu acompanhei os 4 jogos, estou com a ficha técnica deles, vou passar todos os detalhes para vocês. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ativem o sininho, hein? Já gravei a Série A3, acabou ontem, já tem lá os 4 jogos das quartas de final, já tem os times rebaixados, infelizmente Comercial e Lemense vão jogar a Série A4, tá tudo lá, gravei ontem mesmo. Tem jogo hoje, tem jogo amanhã da Série A4 e claro, terça-feira eu gravo e ponho todos os detalhes, já tem times classificados, só vai faltar uma rodada para terminar a primeira fase da quarta divisão, né, Série A4, certo? Então é isso aí, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, faça sua pergunta, enfim, dê sua informação, você que foi no jogo, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, certo? Como a gente faz sempre nas minhas redes sociais, eu respondo todo mundo, Luiz Ademar JR, é sempre no Twitter, no Instagram, no Twitch, no Facebook, tudo lá, certo? E tem o blog do Futebol Caipira, onde eu também coloco todas as informações dos clubes do interior. Bom, gente, vamos começar então pela ordem. No jogo das 3 horas da tarde, acompanhei pela TV Cultura inteirinho, Santo André 0, Primavera 0. Não foi um grande jogo, viu, gente? Se você for lembrar, eu até anotei aqui, ao longo dos 15 jogos da primeira fase, Santo André e Primavera se enfrentaram também em Santo André, também foi 0-0 e também foi um jogo ruim. Ou seja, nesse duelo, tá tudo aberto. Na primeira fase, 0-0 em Santo André. Ontem, 0-0 em Santo André. Eu particularmente não gosto de piso sintético. Respeito e não tenho nada contra, enfim. O estádio, o Bruno José Daniel, o Santo André, agora está com piso sintético. E por mais que você molhe, a bola quica, a bola fica mais viva e tal. E os dois times marcaram muito, né? A ponto de 1.632 torcedores estiveram no estádio. Tinha torcedor lá de Indaiatuba também, então 1.632, não foi um grande público, R$19.015 de renda, né? E o grande destaque do jogo, a gente pode falar que foi o Carlão, 39 anos, goleiro do Santo André. Porque quando o Primavera, que tem melhor campanha, foi o primeiro, o Santo André foi o 8º, quando o Primavera chegou a amassar, principalmente no primeiro tempo, o Carlão estava lá, a ponto do Carlão defender um pênalti, verdade. No primeiro tempo, eu vi que o Jameli, acompanhando pela Cultura, ficou meio em dúvida se foi pênalti ou não. Eu acho que foi,
porque foi uma jogada ríspida dentro da área, né? Se a gente pegar que o jogo no primeiro tempo não teve grandes chances de gol, né? Com 11 minutos, o Douglas Zagueirão lançou o lateral esquerdo do João Vitor do Primavera, ele saiu na cara do Carlão, mas chutou para fora, né? Depois a gente teve, isso foi aos 11 do primeiro tempo, aos 18, o Alexiel do Santo André, entre dois zagueiros, teve uma boa oportunidade, mas não conseguiu concluir bem, até que aos 38 minutos, o Matheus chutou de fora da área, o Carlão espalmou, aí depois a gente teve o minuto seguinte o pênalti, que eu falei para vocês no primeiro tempo, né? O Luan Martins, que sofreu, eu acho o seguinte, o Afonso, o zagueirão, ele chega forte na disputa de bola e atinge para mim o corpo. Mas é um lance interpretativo. Por exemplo, o Jamel entendeu que não, e o Jamel não está errado. Ele tem a interpretação dele, ele jogou bola, ele entendeu que aquilo lá não era para pênalti. Eu, particularmente, marcaria o pênalti. Mas é um lance interpretativo, certo? Bom, de qualquer maneira, quem foi fazer a cobrança foi o atacante revelado nas categorias de base do Palmeiras, o Léo Passos. Eu nem sei se ele é o cobrador oficial, ele tem um gol no campeonato só, ele é o camisa 9, muito bom jogador, se movimenta bastante e tal, mas enfim, ele bateu mal, bateu no meio do gol, mas a meia altura, o goleiro estava caindo para um lado, o Carlão com as pernas fez a defesa. E aí o Primavera deu aquela queda, já era a reta final de jogo, o pênalti foi aos 39, foi batido aos 42, a gente tem que tomar cuidado com isso, viu? Estão perdendo muito tempo. Chegou no segundo tempo, o jogo ficou travado, ficou com poucas chances, o Santo André tentou sair um pouco mais, o Primavera marcou, determinado momento, o Fernando Marchiori, técnico do Primavera, reforçou mais a marcação, segurou o 0-0, 0-0 que para mim deixa tudo igual, você vê que são 2 jogos nesse campeonato e 2 0-0, os 2 de Santo André. Agora, quarta-feira, cadê o horário? Quarta-feira, às 3 horas da tarde, quarta-feira, a gente vai ter esse jogo no YouTube do Paulistão, da Federação Paulista, 3 horas da tarde, Primavera e Santo André. Quem vencer vai para as semifinais. No houve empate, vamos decidir nos pênaltis, certo? Ficha técnica do jogo: Santo André, Carlão, melhor em campo, Pedrinho, João Afonso, Rafael Milhorim. Esse zagueiro dizem que já acertou com o Botafogo de Ribeirão Preto para a Série B. Ele tomou cartão amarelo. E Rafael Verrone, o lateral esquerdo. Bruno Camilo, Nelsinho, Dudu Figueiredo. Aí Nicolas, Lopo, Alexiel e Thiago Medeiros. Eu peguei só o Luiz Gustavo entrando no lugar do Thiago Medeiros e o Juninho do Alexiel. Teve outras substituições, essas aí eu esqueci de anotar, tá? Primavera, o time base do Primavera: Vitor Hugo, Júnior Caissara, Afonso, Douglas e João Vitor. Essa defesa é muito boa, hein? É difícil fazer gols no Primavera. É difícil fazer gols, né? Verdade seja dita, agora foi os 5 jogos sem vencer, mas desses 5, ele não sofreu gols em 4, empatou em 4. Então é difícil, a melhor defesa do campeonato Primavera. Vitor Hugo, vou repetir: Vitor Hugo, Júnior Caissara, Afonso, Douglas e João Vitor. Bruno Lima, Luan Martins e Matheus Anjos, Kevin, Léo Passos e Lucas Douglas. Eu anotei o Cleiton entrando no lugar do Kevin, o Enan, experiente no lugar do Léo Passos, que perdeu o pênalti, e o experiente Renatinho no lugar do Matheus Anjos. O jogo foi muito bom, né? O Santo André foi para 10 jogos invictos. Enfim, você vê que está tudo muito equilibrado, embora foi primeiro colocado a campanha do Primavera e o Santo André foi o 8º. Mas novo empate, a gente vai para os pênaltis, 1632 nesse jogo, ok? Esse jogo foi às 3 horas ontem. Aí nós fomos para o jogo das 5 horas que eu assisti na Ulisses TV, com meu amigo Ulisses Costa e o Edu Dracena. Olha, torcida do Santo André fantástica, ou do Santo André, desculpa, do São José. Claro que tinha torcedores do Taubaté, presumo, não sei se lá também tem aquelas palhaçadas de só torcida única, mas 9.946, quase 10 mil pessoas no estádio. Parabéns, torcida do São José. Espetacular. Lucas Caneto Belotti fez uma... Você viu que eu nem falei o árbitro do Santo André? Passou batido, não teve nenhum problema. E eu vou falar Lucas Caneto Belotti, que ele foi muito bem em cima do jogo. Teve um lance que o jogador o Lucas Venuto se jogou na área para tentar o pênalti, ele deu cartão. Muito bem, 0-0, muito bem. Entendo que no geral o São José jogou mais bola, mas também não foi aquela coisa assim,
né? Chegou até a fazer um gol que depois foi anulado por impedimento. Mas o 0-0 faz com que na quarta-feira, né, Primavera e Santo André em Indaiatuba vai ser às 3 horas da tarde. Aí o último jogo vai ser Taubaté e São José lá no Joaquinzão, às 20 horas de quarta-feira. Então vamos ver se a torcida também apoia, quase 10 mil pessoas, se vai ter também lá no Joaquinzão. E esse jogo foi muito disputado, muito duro, né? No primeiro tempo, o jogo foi mais marcado, a melhor oportunidade no primeiro tempo foi do Frazan, zagueiro do Taubaté, numa cobrança de escanteio, ele meteu uma bola de cabeça na trave, né? Então o jogo foi lá e cá e tal, mas a chance mais contundente são poucas chances, veja que eu tô falando de poucas chances. No segundo tempo, o São José veio para cima, o Thiago Rubim de cabeça meteu uma bola no travessão com 1 minuto de jogo, depois aos 6 o Wesley cruzou, né? O Michel Paulista ajeitou, fez o gol, o juiz deu, eu na hora não vi que ele ajeitou com o braço, depois o VAR corrigiu, e aí você revendo a imagem, realmente a hora que ele vai, a bola vem da esquerda, bate aqui, ó, ele ajeita aqui, ó, no braço, gol bem anulado, né? Aí teve o Aruá fazendo o goleiro uma boa defesa e o Rubim chutou a bola para fora. Enfim, a gente só teve um chute do Gutierrez que o Ariel, o goleiro do São José, acabou fazendo a defesa. No segundo tempo, São José foi para cima, foi melhor, mas aí o Taubaté prevaleceu a sua marcação, a sua competência, o Douglas, o goleiro, foi bem também e terminou 0-0. 9.946, hein? Parabéns, jogo bem disputado. São José, Ariel, Léo Pereira, Vitão, João Ramos e Martinelli. César Nunes, Alexandre Aruá, Wesley, depois entrou Vinícius Tanque, Bruno Menezes, Michel Paulista e Thiago Rubim. Eu não peguei as outras substituições, mas o time base é Ariel, Léo Pereira, Vitão, João Ramos, Martinelli, César Nunes, Aruá, Wesley, Bruno Menezes, Michel Paulista e Thiago Rubim. Certo? Paulo Roberto Santos, o pessoal brinca que é o Luxemburgo do interior, que é o treinador do São José. Taubaté do Roberto Félix, Douglas, Caio Felipe, que tomou amarelo, Frazan, Marcão e Jéder. Jogou bem essa defesa. Peloge, Marinho, Lucas Venuto, que depois entrou o Thiaguinho, Gleicinho, Gutierrez, depois entrou Alisson e Maiquinho. Teve mais substituições, mas eu acabei anotando as situações, acabei não anotando, mas o time base é esse também. Então, não teve expulsão, o Peloge e o Lucas Venuto, que eu saiba, e o próprio Caio Felipe, que tomaram amarelo, também não estão suspensos. De qualquer maneira, o jogo, 20 horas, quarta-feira, novo empate, pênaltis. Quem vencer está classificado também. Aí começou, logo, esse aqui foi às 17, eu como fiquei no Ulisses aqui no computador, e aí aqui no outro computador, às 18 horas, quando começa, eu fui para o 15 de Piracicaba 1, Capivariano 0. Veja, gente, como os jogos são equilibrados, né? Tirando São José e Taubaté, na primeira fase, que foi 3-0 para São José, né? Ali foi um passeio, agora foi 0-0. Mas os jogos são todos equilibrados. 0-0, Primavera e o Santo André e Primavera, 0-0 São José e Taubaté, e 1-0 para o 15, jogo muito disputado. Você pega um ponto, 3.756 o público lá em Piracicaba, tá? No primeiro tempo, eu estava fazendo até as anotações aqui, ó, foram 5 finalizações do Capivariano e uma só do 15 de Piracicaba, o Capivariano jogando fora. 40 quilômetros mais ou menos de Capivari para Piracicaba. Mas as 5 finalizações do Capivariano, a maioria de fora da área e chutes para fora. Nenhuma na direção do gol. A única do 15 de Piracicaba foi uma cobrança de falta da direita que o zagueiro Luizão cabeceou no ângulo, ia ser um golaço. E o Guilherme Nogueira fez uma defesa espetacular do Capivariano. Então 5-1 de finalização para o Capivariano no primeiro tempo, mas a grande defesa do jogo e a melhor oportunidade foi essa do Luizão de cabeça, que o Guilherme Nogueira fez uma defesa fantástica, né? Veio o segundo tempo, aí o Bolt num bicão, o gol saiu num bicão, verdade seja dito, na defesa espichou uma bola, o Bolt, que voltando de lesão fez uma falta terrível na reta final da primeira fase, ele estava muito bem no início do campeonato, o 15 estava liderando e tal, o Bolt machucou o 15, coincidência ou não, mas ele faz diferença.
Aí uma bola espichada da defesa, o Bolt ganhou na corrida, saiu o goleiro, deu um tapa e com 12 minutos fez 1-0. O Capivariano valente, time bem treinado pelo Hélio Cizenando, e se impôs diante do 15 do Moisés Egert. O Léo Muchacho, que entrou no segundo tempo, ainda acertou uma bola na trave, depois o Pegorari fez a defesa e o 15 conseguiu uma vitória, uma recuperação, né, porque vinha mal, na primeira fase, na reta final, classificou e tudo, mas vinha mal, e o 15 acabou vencendo por 1-0. Agora o horário do jogo, em Capivari, 19 horas de quarta-feira. O Capivariano tem que ganhar por 1 gol de diferença para se classificar, ou 2 ou mais para se classificar, não, 1 gol de diferença para ir para os pênaltis, ou 2 ou mais para se classificar no tempo normal. O 15 joga pelo empate, certo? Times bases. 15, Pegorari, tomou cartão amarelo. Os 3 zagueiros, Barbosa, Luizão e Guilherme Lacerda. Marlon, Evanderson, eu vi o Emerson Miller entrando. Maurício Oliveira, eu vi o Alisson entrando. Rodolfo, Samuel Pizzi, eu vi o Kaique entrando. O Igor Bolt, depois entrou o Arthur. E o Kaique Trindade, depois entrou o Osman. Eu consegui pegar 5 substituições do 15. É que você vai fazendo vários jogos ao mesmo tempo, às vezes você dá umas vaciladas, o que é normal. O Capivariano, Guilherme Nogueira, que fez a defesa do jogo. Marcos Moser tomou cartão amarelo, poderia até ter sido expulso. Depois do amarelo ele andou dando umas pancadas. Tem que tomar cuidado do Moser, hein? Depois ele até saiu para a entrada do Ricardo Cerqueira. Otávio, Leonan e Gustavo Kuhn. Depois entrou o Léo Muchacho, que meteu a bola na trave no segundo tempo. Bruno Silva, Thiaguinho, Ravanelli. Depois entrou o Paulinho. Carlos Eduardo, muito bom jogador. Vinícius Popó, que meio sumidão no jogo. É um dos artilheiros do campeonato. E o Daniel Baianinho jogou muito no primeiro tempo. Depois saiu para o Matheus Guilherme. Igor Bolt fez o gol aos 12 do segundo tempo. 3.756 pagantes, 57.580 de renda. Jogaço. E finalizando, aí quando acaba às 5 horas o jogo do Ulisses acaba às 7, eu fiquei ali no jogo do 15 e aqui eu fui às 19 horas no canal Gold para Ferroviária e Ituano. Ferroviária e Ituano, o Ituano no primeiro tempo ainda tentou fazer um bom jogo, porque o gol sai muito cedo, o gol da Ferroviária, com 2 minutos da esquerda, um cruzamento da esquerda. Eu acredito que foi o Vitor Barreto, a transmissão não mostrou e tal, mas foi o cruzamento da esquerda. O zagueirão Eric foi querer cortar, deu aquela tacada para trás e fez um golaço contra, cara. Esquisito, 2 minutos de jogo. Cruzamento da esquerda, eu achei que foi o Vitor Barreto, e o Eric, zagueirão, meteu para dentro do próprio gol. Claro que isso desestabiliza. Torcedor da Ferroviária que não compareceu em grande número, 2.361 pessoas. Pouca gente, hein, gente? 29.900. Pô, nem 3.000 pessoas, mas enfim. Sai gol com 2 minutos de jogo, ficou intranquilo o Ituano. A Ferroviária tentou ir para cima, o Ituano marcou, começou a tirar a bola de qualquer jeito, tentou jogar no contra-ataque, o Walterson ainda tentou alguma coisa, o Berola, o principal jogador, muito bem marcado, enfim, acabou 1-0 o primeiro tempo. Veio o segundo tempo, um jogo mais equilibrado, né? O Juninho ainda fez uma bela jogada pela Ferroviária, cruzou e ninguém fez. O jogo estava caminhando por 1-0, até que o Everton, lateral direito, começou na base do São Paulo, já está na Ferroviária faz um tempinho, fez uma linda jogada pelo lado direito. O Ronaldo, atacante, tinha acabado de entrar, tentou de letra, mas a bola bate na trave e volta para dentro da área. O Cássio Gabriel, que tinha entrado no primeiro tempo, machucado o Vitor Barreto, o Cássio Gabriel, aos 31, faz 2-0 e deixou o Ituano numa situação delicada. Os dois times trocaram de treinador, o Vinícius Bergantin é o técnico da Ferroviária, o Mazola Júnior é o técnico do Ituano, e a situação ficou complicada para mim, para o Ituano. Mas enfim, a Ferroviária jogou com o Leoal, Everton, Medina, o Ronaldo Alves e o Zé Mário, Tarek, depois entrou o Paulinho Santos, Alencar, Juninho, depois entrou o Wesley Pomba, que estreou, Ian Lucas, depois entrou o Ronaldo, que meteu a bola na trave no lance do segundo gol, Quirino, depois entrou o Tylon, e o Vitor Barreto, que saiu machucado no primeiro tempo, entrou o Cássio Gabriel, que fez o segundo gol, Vinícius Bergantin. Ituano, Jefferson Paulino, Dija, depois entrou o Fernandinho, Eric, que depois do intervalo fez o gol contra, tomou amarelo, aí acabou saindo no intervalo, entrou o atacante Gustavo Silva, Matheus Mancini, que tomou amarelo, e Helder Santos, Luiz Gustavo, Caio Mendes, que tomou amarelo, e Ian Rolim. Neto Berola, que também não marcou,
assim como o Popó, os artilheiros. Depois entrou o Gabriel Rezeira, o Walterson, depois entrou o Bruno Alves, Dalpian, depois entrou o Matheus Aloísio, técnico Mazona Júnior. O jogo vai ser 7 horas, quarta-feira, em Itu, e o Ituano tem que ganhar por 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, ou 3 ou mais para se classificar no tempo normal, certo? Então é isso aí, os jogos de ida foram 0-0 Santo André e Primavera, 0-0 São José e Taubaté, 1-0 15 Piracicaba e Capivariano, e 2-0 Ferroviária 2, Ituano 0. Quarta-feira, atente aí que eu vou ficar atento aqui também, vou anotar tudo, quinta pela manhã eu venho e faço todo esse desenrolar, e já com os confrontos das semifinais. Primavera e Santo André, quarta-feira agora, dia 19, às 3 da tarde. 19 horas, 2 jogos às 19 horas. Capivariano e 15, Ituano e Ferroviária. E um jogo às 20 horas, Taubaté e São José. Eu vou acompanhar tudo e venho contando para vocês, certo? É isso aí, forte abraço a todos. E na torcida pro Dorival Júnior, vamos lá, Dorival. Eu me despeço. Viva a nossa gloriosa Série A2.